Você realmente acredita que o valor de um homem é medido pelos aplausos dos outros? Essa é a questão que ecoa nos salões da modernidade. Uma pergunta que muitos evitam, mas que reside no cerne da insatisfação masculina contemporânea. O homem moderno, um indivíduo imerso em um turbilhão de expectativas e comparações, frequentemente se vê enredado na busca incessante por validação externa. É uma armadilha sutil, mas implacável, tecida pelas mãos invisíveis da sociedade e da mídia, que prometem realização através da aprovação alheia. Ele tem caminhado por um labirinto de espelhos, onde cada reflexo distorcido exige uma performance diferente. A cada passo, o homem moderno molda o eu antigo, uma persona cuidadosamente construída para agradar, para se encaixar nos moldes predefinidos do sucesso, da força, da popularidade. Essa farsa, embora muitas vezes inconsciente, é exaustiva. É a eterna tentativa de ser o que os outros esperam, sacrificando a essência em prol de um reconhecimento efêmero. Ele se veste com máscaras de confiança, de indiferença, de poder, mas por trás delas a insegurança e o vazio crescem, corroendo sua alma. A verdade é brutal e inegável. Essa busca por validação é um ciclo vicioso. Quanto mais se busca a aprovação externa, mais se distancia do próprio centro, da própria verdade. A cada curtida, a cada elogio, a cada promoção conquistada para impressionar, o homem moderno sente um breve lampejo de satisfação, rapidamente substituído por uma necessidade ainda maior de provar seu valor. É como tentar encher um balde furado, onde a água, a validação, escorre tão rápido quanto é derramada. Chegou o momento de encarar essa verdade. A urgência de desmascarar essa ilusão é palpável, pois a vida passa e a autenticidade se esvai a cada concessão. Pense bem, quantas decisões foram tomadas não pelo que realmente se queria, mas pelo que se acreditava que traria a admiração dos outros. Quantas paixões foram suprimidas, quantos sonhos adiados, quantas palavras não ditas, tudo em nome de uma aceitação superficial. A sociedade e a mídia, com suas narrativas sedutoras, pintam quadros de masculinidade que raramente correspondem à complexidade da experiência humana. Elas ditam como um homem deve parecer, agir, sentir e, crucialmente, como ele deve ser percebido. O homem moderno, influenciado por essa dança de sombras, passa a acreditar que seu valor é um placar público, um resultado de comparações e aprovações. Ele se esquece que o verdadeiro poder não reside em ser aplaudido, mas em ser inabalável em sua própria pele. A conformidade não é um caminho para a plenitude, mas sim uma rota para a mediocridade do espírito. Ela aprisiona, limita e, no fim das contas, trai. Trai a voz interior, os instintos mais profundos, a singularidade que faz de cada homem um ser único. A ilusão da aprovação age como um parasita, sugando a energia vital e deixando em seu lugar uma casca vazia, um eco do que poderia ter sido. Mas e se tudo o que você aprendeu sobre ser homem for uma mentira conveniente? Uma narrativa cuidadosamente elaborada para mantê-lo em um estado de busca perpétua, sempre olhando para fora, nunca para dentro? Uma mentira que o impede de descobrir o eu autêntico, a versão de si mesmo que não precisa de validação, pois seu valor é intrínseco e inegociável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A desconexão do homem moderno com sua essência é uma ferida profunda que sangra silenciosamente no coração de muitos. Ele se vê perdido em um oceano de expectativas, flutuando à deriva, sem um farol interno que o guie. A verdade brutal é que, ao longo de gerações, a sociedade e a mídia têm moldado um ideal masculino que é, na maioria das vezes, inatingível e, pior, desumano. Esse ideal, imposto por narrativas superficiais de força bruta, sucesso financeiro e invulnerabilidade emocional,
Afasta o homem de sua própria natureza, de sua vulnerabilidade, de sua capacidade de sentir e expressar. As causas dessa desconexão são multifacetadas e se entrelaçam em uma teia complexa. A sociedade, com seus papéis de gênero rígidos, muitas vezes sufoca a expressão emocional masculina desde a infância. Homens não choram, seja forte, prove seu valor. São frases que, embora aparentemente inocentes, se tornam correntes invisíveis que prendem o eu autêntico. A mídia, por sua vez, amplifica essa pressão, exibindo modelos masculinos unidimensionais que reforçam a ilusão da aprovação. Comerciais, filmes e redes sociais bombardeiam o homem moderno com imagens de corpos perfeitos, carros luxuosos e vidas impecáveis, criando um abismo entre a realidade e o que deveria ser. As consequências desse afastamento da essência são devastadoras. A insegurança se instala como uma sombra persistente, corroendo a autoconfiança e gerando uma necessidade insaciável de preencher um vazio existencial. Esse vazio, por sua vez, leva muitos à busca por vícios ou compensações efêmeras. Jornadas exaustivas de trabalho, consumo desenfreado, relacionamentos superficiais ou até mesmo a agressão como forma distorcida de reafirmar uma masculinidade fragilizada. O homem moderno, em sua busca desesperada por preenchimento, se torna um fantasma de si mesmo, vagando por um mundo que não entende e sendo incompreendido por ele. O desenvolvimento emocional do homem moderno é atrofiado por essa pressão constante. Ele aprende a reprimir suas emoções, a mascarar sua dor, a engolir suas frustrações. O peso dessa armadura invisível é imenso. A frustração se acumula por não conseguir alcançar os padrões impostos, por não se sentir homem o suficiente. A falta de propósito, a ausência de um senso de direção interna, agrava ainda mais essa condição, deixando-o à mercê das ondas externas. Ele se torna um mero executor de tarefas, um cumpridor de expectativas, mas perde a capacidade de ser o autor de sua própria história. Essa desconexão não é apenas uma questão individual, mas um reflexo de uma crise coletiva de identidade masculina. O homem moderno se vê em um dilema: manter a máscara da conformidade e sucumbir ao vazio, ou ter a coragem de arrancá-la e confrontar a si mesmo. A sociedade, em sua busca por homogeneidade, criou um monstro de expectativas, e agora ele se volta contra seus criadores, produzindo homens que são fortes por fora, mas ocos por dentro. A verdade é que o valor não é algo que se conquista externamente, mas algo que se reconhece internamente. A verdadeira força não reside em nunca cair, mas em ter a coragem de levantar-se, de reconhecer a própria vulnerabilidade e de se reconectar com a essência perdida. A busca incessante por aprovação é um caminho sem fim, uma corrida de ratos, onde a linha de chegada nunca é alcançada, porque o prêmio que se busca está, na verdade, dentro de si. O homem moderno precisa questionar o que realmente significa ser homem. Seria ser um guerreiro incansável no campo de batalha corporativo ou um pai presente e amoroso? Seria um provedor silencioso e estoico ou um parceiro que compartilha suas alegrias e tristezas? As definições impostas são estreitas demais para conter a vastidão da experiência humana masculina. Elas empobrecem a alma e aprisionam o espírito. O que acontece, então, quando a máscara cai e você se vê sozinho com suas próprias escolhas? Sem os aplausos da multidão, sem a validação externa, sem as expectativas que o definiram por tanto tempo? É nesse momento de solidão, de confronto com o eu antigo, que a verdadeira jornada começa. É quando o homem moderno tem a oportunidade de olhar para dentro, de curar suas feridas e de reconstruir seu valor, não com base em aprovações, mas em autenticidade e integridade. A máscara da conformidade, tão cuidadosamente construída ao longo dos anos, não é apenas um disfarce.
é uma traição. Uma traição silenciosa e insidiosa de si mesmo em nome de uma aceitação que, no fundo, nunca chega a ser plenamente sentida. O homem moderno, ao ceder às pressões externas, ao moldar seus desejos, suas opiniões e até mesmo sua personalidade para se encaixar em um molde pré-definido pela ilusão da aprovação e pela sociedade, comete o ato derradeiro de deslealdade contra sua própria essência. Ele se trai ao abandonar suas convicções mais profundas, seus sonhos mais autênticos, em troca de um lugar, muitas vezes precário, em um palco que não é seu. Essa traição, por sua vez, culmina na perda progressiva da autenticidade e do poder pessoal. Cada vez que uma escolha é feita para agradar aos outros, cada vez que uma verdade é silenciada para evitar o confronto, um pedaço do eu autêntico se desfaz. O poder pessoal, que reside na capacidade de agir de acordo com a própria bússola interna, de ser o autor da própria vida, esvai-se como areia entre os dedos. O homem moderno se vê despojado de sua singularidade, transformado em uma mera réplica, uma sombra das expectativas alheias. A voz que antes ressoava com convicção torna-se um sussurro hesitante, e a capacidade de liderar a própria vida é substituída pela submissão passiva a roteiros escritos por outros. Dentro do homem moderno, uma batalha incessante se trava. O conflito interno entre o que ele é em sua essência e o que esperam que ele seja. Essa guerra silenciosa consome sua energia, dilacera sua paz interior e o aprisiona em um estado de perpétua insatisfação. Ele anseia por liberdade, por expressar sua individualidade, mas o medo da rejeição, alimentado pela sociedade e pela mídia, é um adversário formidável. O eu antigo, a persona construída para agradar, luta para manter sua primazia, pois representa uma zona de conforto, ainda que ilusória. Contudo, a alma do homem moderno clama por algo mais, por uma conexão genuína com sua verdade, por uma vida vivida em seus próprios termos. O peso dessa dualidade é excruciante, forçando-o a viver uma existência dividida, onde nenhuma parte de si está plenamente integrada. A verdade brutal é que a mediocridade do espírito é o resultado inevitável da conformidade. Quando se vive para agradar aos outros, quando se busca incessantemente a validação externa, o extraordinário se torna inatingível. A criatividade é sufocada, a inovação é temida e a ousadia é vista como um risco desnecessário. O homem moderno, ao seguir o rebanho, abdica de seu potencial de brilhar, de deixar sua marca única no mundo. Ele se contenta com o mínimo, com o suficientemente bom, porque o esforço para se destacar implica em desafiar as normas, em correr o risco de ser diferente e, consequentemente, de não ser aprovado. A ilusão da aprovação promete segurança, mas entrega apenas uma prisão dourada, onde a mediocridade é a moeda de troca pela aceitação. A conformidade, portanto, não é um caminho para a ascensão, mas para o apagamento. Ela transforma o homem em mais um na multidão. Uma peça intercambiável em um jogo que não valoriza a individualidade. A invisibilidade se torna o preço pago por uma falsa segurança, por uma aceitação superficial que nunca preenche o vazio interior. Esse preço é alto, pois significa renunciar à própria voz, à própria força, à própria identidade. Significa viver uma vida onde o reflexo no espelho não corresponde à alma que habita o corpo, onde o potencial permanece inexplorado e os sonhos meras quimeras. Você está disposto a pagar o preço da invisibilidade por uma falsa segurança? Você está disposto a se perder na multidão, a ser mais um eco em um coro de vozes conformadas, apenas para evitar o desconforto de ser quem você realmente é? A questão paira no ar, pesada e inegável, exigindo uma resposta que transcende o superficial. A escolha é clara:
Continuar na trilha da conformidade, aceitando a mediocridade como destino, ou ter a coragem de romper as correntes invisíveis e iniciar a jornada de volta ao eu autêntico, custe o que custar. A falsa segurança da aprovação externa é um véu que obscurece a verdadeira grandeza que reside dentro de cada homem, esperando para ser descoberta e abraçada. A questão ressoava no âmago do homem moderno. Uma pergunta que não podia mais ser ignorada. Um grito silencioso por algo mais profundo do que a superficialidade da aprovação externa. Foi nesse ponto de inflexão que uma virada mental crucial começou a se manifestar. Uma compreensão visceral, que antes estava obscurecida pela névoa da conformidade, começou a clarear. O valor não era uma moeda a ser trocada por aceitação, mas uma essência intrínseca, inalienável, que residia dentro dele desde o nascimento. Não era algo a ser buscado fora, mas a ser redescoberto e cultivado. Essa epifania, embora dolorosa em sua revelação da extensão de sua própria traição, trouxe consigo um alívio imenso, como se um peso ancestral tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Com essa nova perspectiva, veio uma rejeição veemente dos paradigmas que o haviam aprisionado por tanto tempo. As definições superficiais de masculinidade, aquelas impostas pela sociedade e pela mídia, pareciam agora vazias e desprovidas de verdadeiro significado. A ideia de que um homem deveria ser inabalável, insensível, um provedor incansável, desprovido de emoções, desmoronou diante da verdade de sua própria complexidade. Ele começou a questionar cada norma, cada expectativa, cada deveria que havia internalizado. A masculinidade não era uma camisa de força, mas um espectro vasto de possibilidades, de forças sutis e poderosas que a ilusão da aprovação havia tentado diminuir. Ele percebeu que a verdadeira força não estava em esconder a vulnerabilidade, mas em abraçá-la. Não em reprimir as emoções, mas em compreendê-las e canalizá-las. Essa rejeição dos velhos paradigmas marcou o início de sua redenção, a decisão inabalável de trilhar um caminho autêntico, pavimentado por seus próprios valores e convicções. Não seria um caminho fácil, ele sabia. A voz do eu antigo, com suas promessas de segurança e aceitação fácil, ainda sussurrava em seus ouvidos. Mas sua melodia já não possuía o mesmo poder de antes. O homem moderno estava determinado a se reconectar com o eu autêntico, a desenterrar a parte de si que havia sido enterrada sob camadas de conformidade. Ele estava pronto para a jornada de autodescoberta, para a exploração de suas próprias profundezas, para a construção de um valor que não dependesse de aplausos ou validação externa. No entanto, o caminho para a autenticidade não era isento de desafios. A decisão de trilhar um novo percurso trouxe consigo um confronto inevitável com o desconforto. A mudança é dolorosa, e a desconstrução de uma identidade forjada ao longo de décadas era um processo excruciante. Amigos e familiares, acostumados com o eu antigo, poderiam não compreender ou até mesmo resistir a essa transformação. A incerteza pairava, e o medo do desconhecido era um companheiro constante. Mas o homem moderno percebeu que esse desconforto era um sinal de crescimento, um indicador de que estava se afastando da estagnação da conformidade. Ele escolheu enfrentar a dor da mudança, a solidão de se destacar da multidão, a vulnerabilidade de ser genuíno. A dor não era um inimigo, mas um mestre, ensinando-o a paciência, a resiliência e a verdadeira força de seu espírito. Cada passo para fora de sua zona de conforto, cada desafio às suas antigas crenças, era um tijolo na construção de sua nova fundação. A cada dia, a cada pequena escolha de autenticidade, o homem moderno sentia a máscara da conformidade se desprender, revelando um rosto que ele mal reconhecia, mas que começava a amar. Ele estava aprendendo a ouvir sua própria voz, a confiar em sua própria intuição,
a ser seu próprio juiz e júri. A aprovação externa, antes tão vital, agora parecia insignificante diante da paz e da integridade que encontrava em seu interior. A jornada era longa e sinuosa, mas ele estava finalmente no caminho certo, no caminho de se tornar o homem que ele respeitaria. O que você fará quando perceber que a única aprovação que importa é a sua? Essa pergunta, antes um fardo, agora se tornava um farol, iluminando o caminho para a verdadeira liberdade. A resposta não estava em palavras, mas em ações. Em cada passo corajoso em direção ao seu eu autêntico, em cada renúncia à ilusão da aprovação. Ele estava pronto para redefinir o que significava ser um homem de valor. E essa redefinição começava de dentro para fora, com a aprovação de si mesmo como a mais alta honra. A partir daquele ponto de viragem, a jornada do homem moderno deixou de ser uma busca por aceitação e se transformou em um processo ativo de construção interna. Os aplausos externos, antes tão cobiçados, perderam sua ressonância, substituídos por um eco mais profundo. A voz da integridade. Ele compreendeu que o valor real não era um presente a ser recebido, mas uma obra a ser esculpida, dia após dia, com dedicação e propósito. Os primeiros passos práticos nessa forja do caráter foram desafiadores, exigindo uma honestidade brutal consigo mesmo. Confrontar as próprias fraquezas tornou-se um rito de passagem. Não era suficiente apenas reconhecê-las. Era preciso encará-las de frente, sem desculpas, sem as máscaras que o eu antigo usava para disfarçar inseguranças. Para o homem moderno, isso significou admitir medos há muito tempo enterrados, reconhecer a procrastinação que minava seu potencial, a fuga de responsabilidades que o impedia de crescer. A ilusão da aprovação o havia ensinado a esconder suas imperfeições, a projetar uma imagem de perfeição que era insustentável e exaustiva. Agora, a meta era a autenticidade. E isso incluía abraçar suas falhas não como pontos finais, mas como pontos de partida para o crescimento. Cada fraqueza identificada era uma oportunidade para o desenvolvimento. Uma área onde a disciplina e a responsabilidade poderiam ser aplicadas para forjar uma versão mais forte e resiliente de si mesmo. O desenvolvimento do eu autêntico exigia disciplina férrea. Não a disciplina imposta por regras externas, mas aquela que nascia de um compromisso interno com seus próprios padrões. Isso se manifestava em pequenas ações diárias. Cumprir promessas feitas a si mesmo, seja na academia, no trabalho ou em seus relacionamentos. Gerenciar seu tempo com intencionalidade, priorizando o que realmente importava em vez de se perder em distrações fúteis. E, acima de tudo, cultivar a responsabilidade. A responsabilidade por suas escolhas, por suas palavras, por suas emoções, por seu próprio destino. Ele deixou de culpar a sociedade ou a mídia por suas insatisfações, reconhecendo que o poder de mudar estava em suas próprias mãos. A integridade, antes um conceito abstrato, tornou-se o alicerce sobre o qual tudo era construído. Viver em alinhamento com seus valores, mesmo quando era impopular ou difícil, era a bússola que o guiava. Isso significava ser honesto, transparente e manter a palavra, não apenas para os outros, mas principalmente para si. Cada ato de integridade era um músculo fortalecido, uma camada adicionada à estrutura inabalável de seu caráter. A superação, então, não era um evento isolado, mas uma jornada contínua. Era a luta diária contra as vozes do eu antigo que sussurravam dúvidas, contra a tentação de voltar aos velhos hábitos, de buscar a validação fácil. A cada obstáculo transposto, a cada tentação resistida, o homem moderno sentia-se mais conectado ao eu autêntico. Ele estava se tornando o homem que ele respeitava, não por causa do que os outros pensavam dele, mas por causa do que ele sabia ser verdade sobre si mesmo. Essa transformação era silenciosa,
profunda e, embora invisível para muitos, era a base de sua nova força e propósito. A jornada de se tornar essa versão melhor de si mesmo era a prova viva de que o valor não se encontrava na aprovação externa, mas na autenticidade e na coragem de ser quem ele verdadeiramente era. Você está pronto para construir algo inabalável ou continuará buscando validação em areia movediça? A pergunta ecoava, não mais como um questionamento externo, mas como um desafio interno, um convite para a ação. A escolha era clara. A solidez de um caráter forjado na disciplina e integridade, ou a efemeridade de uma aprovação que desmorona ao menor vento da adversidade. O homem moderno havia feito sua escolha, e o caminho para a verdadeira masculinidade estava agora diante dele, firme e desafiador. A partir daquele momento, a mentalidade do homem moderno solidificou-se em torno de um princípio inabalável. A coragem de ser ele mesmo, sem desculpas, sem máscaras, sem concessões à ilusão da aprovação. Ele compreendeu que a autenticidade não era uma escolha passiva, mas um ato de rebelião contra as expectativas da sociedade e da mídia. Era uma declaração de independência, uma afirmação de seu próprio valor que não precisava de validação externa para existir. Ele já havia passado tempo demais vivendo uma vida ditada pelos outros, buscando aplausos que soavam vazios e elogios que não preenchiam o vácuo dentro de si. Agora, a bússola interna, calibrada pela integridade e pela autoconsciência, apontava para uma direção singular, a de ser verdadeiro consigo mesmo em todas as circunstâncias. Essa nova postura gerou um impacto palpável. Um homem que conhece seu valor, que não precisa provar nada a ninguém, irradia uma confiança serena. Não é uma arrogância ostensiva, mas uma certeza tranquila, uma força silenciosa que atrai o respeito genuíno. As pessoas ao seu redor começaram a notar a mudança, a forma como ele se portava, a clareza em suas palavras, a firmeza em suas decisões. Ele não buscava mais agradar, mas sim ser autêntico, e, paradoxalmente, essa autenticidade o tornava mais atraente, mais influente. Ele não temia mais a rejeição, pois sabia que a única aprovação que importava já havia sido conquistada, a sua própria. Esse reconhecimento, vindo de dentro, era a fundação para qualquer relação significativa que pudesse surgir. O homem moderno, ao observar o mundo ao seu redor, notou a escassez de homens genuínos. Muitos ainda estavam presos na mesma armadilha em que ele se encontrava antes, buscando freneticamente validação em bens materiais, em status social, em relacionamentos superficiais. Ele via a ansiedade, a insegurança mascarada por bravatas, a constante necessidade de performance para manter uma imagem que não correspondia à realidade interna. Esse confronto com a escassez de autenticidade no cenário masculino moderno serviu como um poderoso gatilho, reforçando sua convicção de que ele estava no caminho certo. Ele não queria ser mais um na multidão de imitadores. Ele desejava ser um farol de integridade, um exemplo vivo de que a verdadeira força reside na vulnerabilidade e na honestidade consigo mesmo. Essa nova perspectiva de valor interno refletiu-se profundamente em suas relações mais importantes, especialmente no amor e na família. O eu antigo havia abordado esses laços com uma necessidade latente de aprovação, buscando no parceiro ou nos filhos um espelho que refletisse uma imagem positiva de si mesmo. Isso gerava dependência, insegurança e expectativas irreais. Agora, o homem moderno, enraizado em seu eu autêntico, podia oferecer amor e apoio de um lugar de plenitude, não de carência. Ele conseguia ser um pilar de força e estabilidade para sua família, não por tentar ser o que achava que eles queriam, mas por ser quem ele realmente era,
A transparência e a integridade que ele cultivava em si mesmo se estendiam para seus relacionamentos, construindo laços baseados na confiança mútua e no respeito genuíno. Ele se tornou um exemplo para seus filhos, não de perfeição, mas de perseverança, de coragem para enfrentar a si mesmo e de compromisso com a verdade. Seu valor interno se manifestava como um amor incondicional e uma presença autêntica, qualidades que transformavam a dinâmica familiar de uma forma profunda e duradoura. A família não era mais uma fonte de validação, mas um santuário de conexão e crescimento mútuo, onde ele podia ser plenamente ele mesmo e ser amado por isso. Imagine o poder de um homem que não precisa provar nada a ninguém. Essa ideia, antes um sonho distante, agora se tornava a realidade viva do homem moderno. Ele não era mais movido pelo medo da rejeição ou pela busca incessante de aprovação, mas sim por um propósito interno, por uma bússola moral que o guiava. Sua força não vinha de sua capacidade de impressionar os outros, mas de sua inabalável autoconfiança, forjada na autenticidade e na integridade. Ele era livre, verdadeiramente livre, para viver de acordo com seus próprios termos, para seguir seus próprios valores, para construir um legado que fosse uma extensão genuína de seu ser. A partir desse ponto, o homem moderno encontrava-se em uma encruzilhada existencial, um momento decisivo, onde o velho eu antigo e o nascente eu autêntico travaram sua batalha final. Não era um confronto externo, mas uma tempestade furiosa dentro de sua própria mente e alma. As vozes da ilusão da aprovação ainda ecoavam, tentando seduzi-lo de volta à zona de conforto da conformidade social, prometendo uma aceitação fácil e um caminho menos árduo. Mas a ressonância dessas vozes havia diminuído. Tornara-se um zumbido distante em comparação com o coro crescente de sua própria integridade. A escolha era clara e seu impacto monumental. Abraçar a verdadeira força significava despir-se completamente de todas as máscaras, enfrentar o julgamento alheio sem vacilar e aceitar a solidão que por vezes acompanha a autenticidade. Significava arriscar tudo o que ele havia construído sob falsas premissas para erguer algo genuíno e inabalável. Recuar, por outro lado, seria uma traição a si mesmo, um retorno ao vazio que tanto o afligira, uma renúncia ao propósito recém-descoberto. As consequências de cada caminho pesavam sobre ele com uma intensidade quase física. A tensão era palpável, um nó apertado no estômago do homem moderno. Esta era a batalha final, não contra um inimigo externo, mas contra suas próprias limitações, medos e as crenças autoimpostas que o haviam aprisionado por tanto tempo. Ele via as sombras de sua própria insegurança, as cicatrizes das rejeições passadas, o temor de não ser suficiente se não se encaixasse nos moldes da sociedade e da mídia. Cada fibra de seu ser era testada. Cada resquício de dúvida era exposto à luz crua da autoconsciência. Era um confronto brutal, um rito de passagem solitário, onde a única forma de vencer era lutar contra si mesmo e emergir transformado. Naquele turbilhão de emoções e escolhas, veio a revelação. Não foi um raio que o atingiu, mas uma clareza serena que se instalou em seu âmago. O verdadeiro valor, ele compreendeu. Não era algo que se adquiria, como se compra um bem ou se ganha um prêmio. Não era uma medalha a ser exibida, nem uma qualificação a ser conquistada. O valor não era externo, não era uma validação vinda de fora. O valor era intrínseco, inato, uma essência que estava dentro dele o tempo todo, apenas obscurecida pelas camadas de expectativas e pela busca incessante por aprovação alheia. Ele não precisava se tornar valioso. Ele já era. A jornada não era para construir valor, mas para descobri-lo, desenterrá-lo das ruínas da conformidade e da autoenganação. Essa compreensão libertadora desarmou suas últimas defesas.
Os medos que antes pareciam gigantes diminuíram, as vozes da aprovação externa perderam seu poder, e a tensão que o oprimia se dissipou, substituída por uma profunda sensação de paz e propósito. Ele finalmente estava em casa, não em um lugar físico, mas dentro de si mesmo, em alinhamento com seu eu autêntico. Aquele momento decisivo não era apenas o fim de uma batalha, mas o início de uma nova era para o homem moderno, uma era de autenticidade, integridade e uma força inabalável que emanava de dentro para fora. A pergunta final ressoava, não como um ultimato, mas como um convite poderoso à autorreflexão e à ação. A partir de hoje, quem você decide ser? Não era uma questão sobre o que os outros esperavam, nem sobre o que a sociedade ditava. Era uma pergunta dirigida à sua alma, ao seu propósito mais profundo. Seria ele o reflexo das expectativas alheias ou a manifestação plena de seu próprio valor intrínseco? A resposta, ele sabia, determinaria não apenas o seu futuro, mas o legado que deixaria. A decisão estava tomada, e o caminho à frente, embora desafiador, era agora iluminado pela clareza de sua própria verdade. A paz, contudo, não era estática. Era a paz de um guerreiro que havia encontrado seu verdadeiro propósito e, a partir de então, viveria cada momento de acordo com seus próprios termos. Não mais prisioneiro das expectativas alheias, o homem moderno experimentava a liberdade de ser, de escolher, de agir com total integridade. Seus dias não eram ditados pelo desejo de impressionar ou pela busca de validação externa, mas sim pela bússola interna de seus valores mais profundos. Essa resolução satisfatória não significava a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com uma força intrínseca, inabalável, que emanava de um lugar de autoconhecimento e respeito profundo por si mesmo. Ele havia finalmente encontrado seu lar, não em um local físico ou na aprovação de outros, mas na congruência entre quem ele era por dentro e o que ele manifestava no mundo. Com essa nova fundação, o homem moderno não apenas vivia, mas construía. Ele estava, de fato, erguendo um legado de valor e propósito, não para ser visto ou aplaudido, mas porque era a expressão natural de seu eu autêntico. Cada decisão, cada ação, era um tijolo nessa construção, moldada pela honestidade, pela responsabilidade e pela coragem de ser quem ele realmente era. Esse legado não era medido por bens materiais ou conquistas efêmeras, mas pelo impacto genuíno que ele tinha em sua família, em seus relacionamentos, em seu trabalho e na comunidade. Ele se tornou um farol, não por tentar brilhar mais forte que os outros, mas por permitir que sua luz interior se manifestasse sem barreiras, inspirando aqueles ao seu redor a buscar sua própria autenticidade. A frase que encapsulava essa transformação, que ressoava em seu âmago e se tornava o lema de sua existência, era clara e poderosa. O verdadeiro valor de um homem é a medida de sua integridade para consigo mesmo. Não havia mais espaço para jogos, para máscaras, para a ilusão da aprovação. Havia apenas a verdade, a sua verdade, vivida com uma coerência e uma força que antes lhe pareciam inatingíveis. Essa integridade não era um fardo, mas uma libertação, a chave para uma vida plena e significativa. Com essa clareza, o homem moderno sentia a urgência de estender esse despertar aos outros. Não como um sermão, mas como um convite, um chamado à ação para todos aqueles que ainda se encontravam presos na teia da conformidade. Pare de buscar, comece a construir. Era um imperativo, um ultimato gentil para que cada indivíduo cessasse a caçada fútil por validação externa e, em vez disso, voltasse sua energia para dentro, para a forja de seu próprio caráter, para a edificação de sua própria essência. Era uma provocação para que parassem de ser consumidores de aprovação e se tornassem criadores de valor.
A busca por aplausos era um poço sem fundo, a construção de si mesmo, um manancial inesgotável. E assim, a jornada do homem moderno culminava em uma poderosa finalização, um eco que ressoava com a promessa de um potencial inexplorado. Desperte o alfa. Não o alfa de dominação ou arrogância, mas o alfa de liderança autêntica, de propósito inabalável, de integridade inegociável. Era o despertar daquele que conhece seu valor intrínseco, que não precisa de permissão para ser grande, que não se curva à ilusão da aprovação nem à conformidade social. Era o convite para que cada homem encontrasse a força dentro de si para se tornar a melhor versão de si mesmo, não para os outros, mas para si mesmo. A partir de então, o homem moderno, agora o eu autêntico em sua plenitude, não apenas vivia, mas prosperava, um testemunho vivo do poder transformador da autodescoberta e da coragem de ser verdadeiramente livre. Ele havia encontrado sua paz, construído seu legado e, finalmente, despertado o alfa que sempre esteve adormecido em seu interior.